Fala moçada, dando continuidade à nossa aula de conjuntos numéricos, parte 3 da aula um pouco mais extensa, dividida em alguns pedaços para não ficar cansativo. Lembrando que a gente continua falando do conjunto dos números racionais, são aqueles números que podem ser representados por uma fração de inteiros, né? Número inteiro, número natural, dízima periódica simples, aula passada, decimais. E agora, para a gente finalizar o conjunto dos números racionais, dízima periódica composta. Qual é a diferença da dízima periódica simples para a dízima periódica composta? A dízima periódica simples é aquela dízima em que todos os algarismos que estão após a vírgula se repetem. Todo mundo que está depois da vírgula é período, vai se repetir. Lembrando que periódica, período, repetição. Não esquece disso, hein? Na dízima periódica composta, o que você tem? Você tem algarismos que após a vírgula que não se repetem. Então tá aqui mais ou menos uma ideia, é a dízima periódica que possui algarismos após a vírgula que não se repetem. Então eu tenho gente depois da vírgula que não vai se repetir. Esse cara depois, lembra que é sempre após. Após a vírgula que não se repete, ele tem um nome, que é o antiperíodo. Vamos lembrar de um detalhe. Periódica, período, falei de período, eu estou falando de repetição. Quem é o período? Quem é a repetição? Quem é o período? Quem é a repetição? Quem é o algarismo que está se repetindo sempre aonde? Após. Só que a partir de agora eu tenho o antiperíodo. O que é o antiperíodo? É o algarismo ou os algarismos que não se repetem após a vírgula. Professor, peraí, deixa eu tentar entender. Um exemplo, 0,322222222. Minha primeira pergunta para você é, quem é o período? Te perguntei quem é o período, você tem que lembrar que período é repetição. E lembrar que eu sempre vou colocar essa barra aqui em cima do nosso período. A barra sempre vai estar em cima do nosso período. Vai estar sempre identificando a repetição, beleza? Professor, tá, mas resolveu. Calma que a gente vai chegar lá, ó, na fração geratriz. Olha pro exemplo 2. Quem é o nosso período? Nosso período é quem? Quem é a nossa repetição? Lembra que essa é a pergunta. 1,432 barra em cima do 32. Por que a barra vai só em cima do 32? Porque o 32 é o nosso período. É o algarismo que não está se repetindo, após a vírgula. Lembra que a barra vai no 32 porque o 32 é o nosso período, que são os algarismos que estão se repetindo, que se repetem após a vírgula. Professor, e esse 3 é o quê? O 3 é o antiperíodo. É o algarismo que não se repete após a vírgula. Nesse caso, o antiperíodo é o 4. O 4 é o antiperíodo porque ele é o algarismo que não está se repetindo após a vírgula. Lembra, período, algarismo que se repete após a vírgula. Período, algarismo ou algarismos que se repetem depois da vírgula. Antiperíodo, algarismos que não se repetem após a vírgula. O 3 é meu antiperíodo porque ele não está se repetindo após a vírgula. O 4 é meu antiperíodo porque ele não está se repetindo após a vírgula. Agora vamos à fração geratriz. Porque quando a gente fala de dízimo, nosso objetivo é achar a fração geratriz. É a fração que gera a dízima periódica. Então vamos pegar o nosso primeiro exemplo aqui, que é esse 0,32222 e achar a fração geratriz. Percebe que quem assistiu a aula anterior, né, a frase tá aí, ó. O todo sem a vírgula. O que é o todo sem a vírgula? Cara, o todo sem a vírgula é você apagar a vírgula. Quando você apaga essa vírgula, quem é que aparece? 32. Vou colocar a vírgula de novo. Isso que aparece. Ah, professor, esse zero à esquerda não faz a menor diferença. A frase continua. O todo sem a vírgula menos os algarismos que não se repetem. Quem não se repetiu? O 3. Então é 32 menos 3. Pronto. Vamos lá. O todo sem a vírgula. Tira a vírgula. Quem é que aparece? 32. Menos quem não se repete? Menos 3. Se isso é uma fração, tem que ter denominador e numerador. Agora vamos trabalhar com 9, que é o que a gente aprendeu na aula passada. A primeira coisa que nós aprendemos foi trabalhar com 9. O 9 representa o período e a quantidade de 9 depende da quantidade de algarismos que compõem o nosso período. É o que está escrito ali? Agora eu vou te fazer uma pergunta. O meu período tem quantos algarismos? Um só. Então só vai entrar 9. Só que agora tem uma novidade. Na dízima periódica composta, aparece agora também o 0. O 0 ele representa o antiperíodo. E a quantidade de zeros depende da quantidade de algarismos que compõem o antiperíodo. Vamos lá.
O 0 representa o antiperíodo, certo? Meu antiperíodo está aqui. E a quantidade de zeros depende da quantidade de algarismos que compõem o antiperíodo. Meu antiperíodo, nesse caso, só tem um algarismo. Então, obviamente, só vai entrar um 0 aqui. Então, isso vai ser a mesma coisa, 32 menos 3. 29 sobre 90. Tá aqui a nossa fração geratriz. Vamos achar essa fração geratriz aqui, ó. Essa fração geratriz. Vamos colocar esse exemplo aqui. Exemplozinho 2. Já vamos colocar logo o nosso período já marcado, ó. 32 é o nosso período. Vamos lá. Nossa primeira pergunta, o que a gente vai perguntar ao problema? Nós vamos perguntar ao problema quem é o período. Já marcamos ali o período. E aí a frase vem, o todo, não esquece, ó. O todo sem a vírgula. O que é o todo sem a vírgula? Tira a vírgula e me fala o que vai aparecer. 1432. Isso é o todo sem a vírgula. Beleza? Mas ele fala o todo sem a vírgula menos os algarismos que não se repetem. Quem não se repetiu, tá aqui, ó. Esse cara aqui foi o cara que não se repetiu. Lembrando que a gente está fazendo por padrão de repetição. Então é 1432 menos 14. Dividido por quem? Agora vamos conversar sobre o nosso período. O que é o período? Períodos são os algarismos que se repetem, né? Isso é o período. Na verdade, o período é repetição. E aí quem compõe o período? Algarismos que estão se repetindo. Se eu falei não se repete, me desculpa. O período é os algarismos que estão se repetindo após a vírgula. Quem é o período? O período é repetição. E na nossa dízima periódica, a repetição aí é representada por uma barra e ela vai em cima dos algarismos que estão se repetindo aonde? Após a vírgula. Já acertando aí. O 9 ele representa o período. O 9 representa o período. E a quantidade de 9 depende da quantidade de algarismos que compõem o nosso período. O nosso período tem 2 algarismos, então vai ter 2 9s. Meu antiperíodo, vamos lembrar, quem é o antiperíodo? O antiperíodo tá aqui em verde, ó. O antiperíodo é o algarismo que não se repete após a vírgula. Algarismo ou algarismos que não se repetem após a vírgula. Nesse caso, o meu antiperíodo, ele é composto por um único algarismo. Eu só tenho um algarismo que não está se repetindo, ó, aonde? Após a vírgula. Então vai entrar 0. Isso aqui vai ficar 1418 dividido por 990. 1418 dividido por 990. 1418 dividido por 990, que é 1432 menos 14. Ah, deu para simplificar, professor? Simplifica. Aqui a gente não está simplificando, porque o objetivo é mostrar como acha a fração geratriz. Vamos fazer mais um exemplo de dízima periódica composta agora, tá? Dízima periódica composta para você. Mais um exemplo de dízima periódica composta, vou colocar exemplo 3. Suponhamos que eu tenho aqui 0,3, 12 e vai embora. E eu vou manter o meu padrão. Vou te perguntar sempre, quem é o período? Período é a repetição. Quem está se repetindo após a vírgula? O 12. Então o 12 é o nosso período. Então vamos colocar uma barrinha em cima do 12, indicando a você que ele é o período. Ele é a nossa repetição. E aí vamos para a frasezinha linda ali, ó. O todo sem a vírgula. Cara, não esquece. O que é o todo sem a vírgula? É você apaga a vírgula. Apagou. Quem é que apareceu? 312. Menos quem não se repete. Menos 3. Dividido por quem? Dividido por quem? O 12. O 12 é o nosso período. E o 9 representa o período. Então a quantidade de 9s depende da quantidade de algarismos que compõem o nosso período. Meu período tem 2 algarismos, então eu vou ter 2 9s aqui. Professor, e antiperíodo? Só tenho um algarismo no antiperíodo. Então eu vou ter um único 0. Poderia ter mais algarismos no antiperíodo? Poderia, sem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então isso aqui vai ser igual a 309 dividido por 990. 309 dividido por 990.
Vou dar uma simplificada nesse aqui, tá? A fração geratriz está aí, só quero simplificar. Simplificando, vou simplificar por 3 em cima e embaixo, que tá bem facinho de simplificar. Então eu vou ter 103 dividido por 330, beleza? Não esquece da diferença da dízima periódica simples para a dízima periódica composta. Dízima periódica composta é aquela que possui algarismos depois da vírgula, que não se repetem. Na dízima periódica simples, todo mundo que está após a vírgula está se repetindo. Dízima periódica simples, no denominador só aparece 9. Na dízima periódica composta, aparece o 9 e o 0. E não esquece principalmente desses 3 caras. O todo sem a vírgula, menos os algarismos que não se repetem. O que o 9 faz? O que o 0 faz? A gente está fazendo por padrão de repetição. É mais rápido que aquela formazinha algébrica que você acaba vendo na escola, né? Depois a gente vai fazer um vídeo até te mostrando de onde vem o 9, só para você não achar que esse 9 ele surge do além. Mas isso aqui, já é para você que está pensando no vestibular, que precisa fazer algo rápido, uma conta rápida, beleza? Forte abraço e até a próxima!